Nós vamos fazer uma leitura de um versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra, Deus. Principalmente, ó Deus, de estudarmos a respeito das orações na Bíblia, daquilo que é, ó Deus, um chamado do Senhor para nós, a oportunidade do Senhor que temos de conversar, de ter comunhão contigo através da oração. Que o Senhor Deus venha esclarecer mais e mais as nossas vidas, para que tenhamos entendimento correto a respeito da oração, ó Deus, e que as nossas orações sejam agradáveis, sejam orações, ó Deus, realmente conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Oramos, pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. O tema que nós estamos desenvolvendo este ano, os caminhos da soberania de Deus, a cada manhã, Deus é o Senhor da nossa história, tem a ver com o tema que nós estamos estudando este mês. Porque Deus é o Senhor da nossa história. Deus é o Deus que providencia todas as coisas, é o Deus da providência. Tudo que nós temos vem do Senhor. E se Deus é o soberano da história, se Deus é o Senhor e provedor da história, aonde que entra a oração nesse aspecto? Deus não tem tudo preparado, não é a vontade dele que vai ser executada? Por que nós devemos orar? Como a oração entra nesse tema da providência de Deus? Eu gostaria então que nós estivéssemos pensando nisso nessa noite, porque a questão da oração, ela é realmente uma de tantas, né? Tantas coisas que são mal exploradas, são estudadas, entendidas de forma errada. Você ouve muita superstição a respeito da oração, você vê muitas pessoas achando que a oração é uma forma de mandar em Deus, né? Eu posso determinar e Deus vai fazer o que eu quero. E nós sabemos que não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a oração e providência de Deus não podem ficar separadas. Elas têm uma relação muito grande. Elas caminham juntas. Jamais a providência de Deus anda separado da oração. E não é por causa do homem isso. É porque é da vontade de Deus. Deus é que fez assim. Nós sabemos que Deus é que pediu que nós estivéssemos orando. Deus ordenou que nós estivéssemos orando. Ele que colocou a oração, né? Nós devemos estar orando. Então nós vamos tentar entender um pouco disso. Eu sei que é um tema que não pode ser esgotado em poucos minutos, mas eu tenho certeza que nós podemos esclarecer um pouquinho a respeito desse tema, estudando nesta hora. Por que nós devemos então orar, se Deus é o Deus soberano da história, é o Deus provedor da história? Algumas coisas, juntando elas, nós temos alguns argumentos. Uma questão é que realmente Deus mandou que nós estivéssemos orando, pedindo para aquilo que nós necessitamos. Já é um argumento. A questão da oração também, ela faz parte dessa dependência de Deus. Nós sabemos que de Deus são todas as coisas, então nós sabemos que dependemos de Deus. E por isso nós oramos, pedindo, falando com Ele. E assim, nós estamos reconhecendo essa necessidade, reconhecimento, o poder de Deus. Quando nós oramos, nós glorificamos o nome do nosso Deus. Nós estamos declarando que tudo vem de Deus. E nós sabemos que Ele não somente determina os fins, mas também os meios. Nós conseguimos esses fins. E é interessante que um desses meios
é a oração. Deus determina todas as coisas, mas um dos meios que Ele utiliza para que a vontade dEle seja cumprida, para que a ordem dEle seja executada, é a oração. Vamos dar um exemplo claro disso? Você pode abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Nós encontramos aqui nesse texto uma história, de certa forma, relativamente conhecida. 1 Reis, capítulo 18. Que Elias apresenta-se diante de Acabe. Esse versículo 1 aqui é muito importante. Ele diz o seguinte: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Observa o finalzinho desse versículo. Darei chuva sobre a terra. Depois nós vamos encontrar, no livro de 1 Reis 18 ainda, lá no versículo 41, Elias ora para que chova. E em Tiago 5 nós encontramos uma passagem muito interessante. Tiago 5, 17 e 18. O que diz lá? Vamos ver aqui. Tiago 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Em 1 Reis 18:1, Deus diz a Elias: apresenta de Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E depois Elias ora por chuva. A grande questão aqui é: se Deus disse que daria chuva, por que Elias orou pedindo chuva? Se a gente fosse usar esse argumento, né? Mas Deus é soberano, então por que eu vou orar? A questão aqui fica bem esclarecida. Quem é o providente? Deus. Qual o meio que Ele utiliza para executar a sua providência? Um dos meios é a oração. Elias orou pedindo a chuva. Mas quem deu a chuva? Deus deu a chuva. Quem disse que haveria chuva? Deus disse que haveria chuva. Tudo estava relacionado com a providência e vontade soberana de Deus. Esta é a providência e soberana vontade de Deus. Então, um dos grandes problemas que a gente pode entender que acontece na oração é alguém achar que a oração vai mudar a vontade de Deus, ou que Deus é um Deus que fica aí, né, andando para lá e para cá, e de repente um de nós resolve pedir alguma coisa e Ele está lá pronto para nos servir, conforme a nossa vontade. Oração nunca foi isso. Totalmente diferente dessa forma de pensarmos. Então, irmãos, os planos de Deus são de Deus, e na realização dos seus planos Ele usa instrumentos, podemos dizer, instrumentos e causas secundárias. Um instrumento de Deus é a oração. Nós percebemos que na oração não foi a oração forte de Elias, mas foi o poder de Deus sobre a natureza, sobre todas as coisas. Não existe uma oração forte, existe um Deus poderoso. A oração só é forte quando ela é feita diante do propósito e vontade de Deus. A oração não determina a ação de Deus. Nós não alteramos o plano de Deus, mas as nossas orações cumprem os planos de Deus.
Isso é bem claro, irmãos, que a Bíblia mesmo diz que quando nós oramos e a nossa oração não combina com a vontade de Deus, Ele simplesmente não ouve. Orou e não recebeu, pediu e não recebeu, porque pediu mal. Nós não podemos pensar que uma corrente de oração vai alterar os propósitos de Deus. Mas nós podemos pensar que Deus pode levantar um grupo para orar semanalmente, conforme o seu propósito. Quando nós sentimos desejo de orar por alguma coisa, nós temos que parar para pensar e dizer: é o próprio Deus que está colocando esse desejo no meu coração de orar por isso. Mas é claro que nós temos que ser bem conscientes que se é realmente a vontade de Deus, é a nossa vontade. Se assim nós estamos orando conforme a vontade do Senhor. O que não pode mesmo acontecer é nós acharmos que não, nós vamos orar e Deus vai fazer, Deus tem que fazer, né? A oração, ela coloca cada um de nós no nosso lugar, de criatura dependente de Deus. O Deus poderoso, e nós somos dependentes de Deus. Quando Tiago diz em 5,16, a oração do justo pode muito em seus efeitos, não está dizendo que a oração pode mudar o plano de Deus. Porque no próprio livro de Tiago 1,17 diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então nós oramos conforme esta vontade, propósito de Deus. Nós oramos nessa esperança de estar fazendo a vontade de Deus, de estar buscando aquilo que Deus quer para nós. Com certeza, nós oramos de acordo com esse propósito de Deus. Uma outra questão dentro desse tema, providência, soberania, oração, é a questão da oração que informa a Deus, a oração que é apenas uma lista de pedidos a Deus. Por isso que nós lemos no início da mensagem, Mateus. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Deus conhece todas as coisas antes que nós cheguemos a pedir qualquer coisa para Ele. E aqui ele diz: orando não useis de vãs repetições, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Nós podemos analisar várias coisas aqui, mas eu quero focalizar apenas esse tema que nós estamos levantando agora, como uma oração que tenta mais ser repetitiva, como se estivesse informando a Deus, como se estivesse esclarecendo alguma coisa para Deus. Esta oração de repetição, nós podemos perceber que Deus conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós estejamos pedindo. O que Ele quer dizer com isso? Que nós não devemos orar? Não é isso. É que a nossa oração, ela não pode ter esta função principal de parece que esclarecer a Deus. É como se Deus está lá no céu, longe de nós, então Ele não sabe o que aconteceu essa semana. Aí nós vamos lá na reunião de oração e nós vamos informar a Deus, né? Vamos trazer a lista para Deus. Deus, faça isso, nós estamos precisando disso. Você já viu, tem pessoas que oram até dizendo assim: sabe Deus, aquela irmãzinha que saiu ontem e brigou com o marido dela, contando história para Deus, né? Quando nós oramos, nós devemos ter na oração um propósito principal, que é a própria comunhão com Deus. A oração, é claro que ela pode ser uma oração que leva os pedidos a Deus. Em forma alguma eu estou dizendo que não podemos levar os nossos pedidos a Deus, que não podemos levar uma lista de pedidos a Deus. O que o texto disse, o que Jesus disse, é quando esses pedidos se tornam uma vã repetição. Tentando fazer uma certa comparação,
é como um pai e o seu filho. Um pai conhece, mais ou menos, as necessidades do seu filho, não conhece? Antes mesmo que ele venha pedir. E um pai quer ter um relacionamento com o seu filho, não um relacionamento quando um filho chega com uma listinha. Fala, ó pai, tudo bem? Vim aqui e trouxe essa lista para o senhor. Eu preciso disso, está faltando aquilo, está necessitando aquilo. O que um pai gosta de ouvir de um filho? Que o filho sente com ele, que o filho converse com ele. Ter amizade com esse filho. Então muitas vezes nós estamos perdendo na oração essa comunhão, essa amizade, vamos chamar de esse bate-papo com Deus. Demoramos para orar, oramos pouco, mas quando vamos orar, nós chegamos diante de Deus com a nossa listinha lá. Senhor Deus, rapidamente falamos obrigado por esse dia, e abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa o meu filho, eu preciso de um emprego novo, Senhor Deus. Aí a gente lembra dos amigos também, né? Abençoa o irmãozinho lá que está precisando de emprego, do outro que está doente e tal, em nome de Jesus, amém. A oração é simplesmente uma lista. Deus sabe. Como eu disse, não que nós não podemos orar e colocar diante de Deus certos pedidos. Mas o cuidado é para que isso não se torne uma vã repetição. E que a nossa oração não seja uma comunicação de afeto, de comunicação mesmo com Deus, onde há comunhão, mas se torne vãs repetições. Como se pelo muito falar, nós pudéssemos ser ouvidos, colocando diante de Deus as mesmas questões, a mesma necessidade, todos os dias. Então, quando nós oramos, nós não devemos usar esta chamada vã repetição. Oração e providência de Deus. Como nós falamos, irmãos, Deus é o Deus da providência, é o Deus provedor. E um dos meios para providenciar as coisas, Deus coloca a oração. Quando nós oramos, nós participamos desse plano de Deus, do propósito de Deus. Se o nosso tema central é os caminhos da soberania de Deus, os caminhos de Deus, Senhor da nossa história, a cada manhã Deus é o Senhor da nossa história. O que Deus quer é que nós, através da oração, sejamos participando dessa história que caminha. Às vezes é uma história paralela, porque existe uma história que nós estamos vendo aí todo dia, nos jornais, nos acontecimentos. Mas, além dessa história, existe o propósito de Deus que está sendo realizado na terra. A gente sabendo ou não, a gente participando ou não. Então Deus quer que nós estejamos participando desses acontecimentos. E são todos ordenados por Ele. Mas, quando nós oramos, nós estamos participando desses propósitos de Deus a cada dia. A oração para nós, então, irmãos, ela é como nós estamos mostrando uma comunicação com Deus. E o grande medo, nós temos falado em várias semanas sobre os problemas, né? Estamos mais levantando problemas até agora. O grande medo é que, da mesma forma que nós estamos perdendo esta facilidade de comunicar, de conversar simplesmente por conversar, por relacionar, nós também estejamos perdendo essa comunicação da oração. Aquela conversa, né? Você encontra as pessoas e senta e conversa sobre vários assuntos, contando o que aconteceu no dia, na semana, e ali você se diverte. Essa conversa é diferente. Às vezes ela não acontece mais. Quando alguém chega a ligar para você ou chega a te visitar para conversar, muitas vezes ou é para te cobrar alguma coisa que você fez de errado, ou é para te contar uma história, ou é para te pedir alguma coisa, né? Vem com uma lista de pedidos. Eu preciso disso, eu preciso disso. Nós precisamos reaprender a conversar. Simplesmente conversar. E aí que está, irmãos, quando a gente pensa na oração, como essa conversa tranquila com Deus,
E o tanto de coisa que a gente pode falar para Deus, não? Conversar com Deus, anunciar os propósitos de Deus, nos alegrarmos pelos propósitos de Deus, contarmos as maravilhas de Deus. Não contar a Deus, mas contar no sentido de demonstrar para Deus que nós reconhecemos o seu poder, o seu senhorio, a sua obra que está sendo realizada. O próprio culto é uma forma de expressão, de adoração a Deus, quando nós nos reunimos aqui para glorificar a Deus, para cantar louvores ao nosso Deus. Então, nós realmente podemos entender que a oração não muda Deus, mas muda aquele que ora. Então, quando nós oramos, nós estamos mais nos aproximando do conhecimento da vontade de Deus. E quando nós somos transformados, nós agimos conforme a vontade de Deus. Deus soberano não precisa ser informado sobre o que deve fazer, e muito menos recebe ordem dos seus servos, limitando a sua ação e a sua vontade. Em resumo é isso, irmãos. A oração e providência caminham juntos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos chamados a orar, por tudo que nós somos chamados a orar, vem do nosso Deus. E assim nós podemos ter essa transformação, né, nas nossas vidas, cada momento. Nosso pedido é que Deus esteja nos ensinando a orar. E nós temos aqui em Mateus 6, na sequência: orareis assim, oração do Pai Nosso. Eu creio que é uma base muito grande para a gente poder entender a oração, participarmos da oração. Nós vamos ficar em pé, vamos colocar diante de Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de lermos a Tua palavra, ó Deus, e perceber como o Senhor é maravilhoso em nos criar, em nos sustentar a cada dia, e ainda nos utilizar, ó Deus, como instrumentos do Senhor. Quando a nossa oração tem importância, a nossa palavra tem importância. Por isso, nós proclamamos as virtudes do Senhor, nós proclamamos a vontade do Senhor. E a oração a Deus cada vez mais vem mudando, ó Pai, a nossa vida, transformando a nossa forma de agir. Obedecendo, ó Pai, o Teu chamado, sendo transformado, ó Pai, por Ti. Ó Pai amado, nos ensina a compreender, ó Pai, mais e mais, essa necessidade que nós temos de falar contigo, de ter comunhão contigo, ó Deus, não como uma obrigação qualquer, ó Deus, mas como um privilégio tão grande que o Senhor nos dá, de assentarmos junto ao Pai Celestial e ouvirmos da voz do Senhor, ó Deus. Que maravilha foi, ó Deus, para Elias ouvir do Senhor que mandaria chuva para aquela terra depois de tantos anos sem chuva. E ainda o Senhor usou aquele homem para orar, pedindo essa chuva, ó Deus. Da mesma forma, o Senhor Deus esteja falando conosco, ó Pai, mostrando a nossa vida, ó Deus, os milagres do Senhor, ó Deus, a vontade do Senhor que será executada. E assim, ó Deus, nos quebrantando para clamarmos sem cessar por tudo que o Senhor Deus tem revelado nas nossas mentes, no nosso coração, que é o Teu desejo, ó Pai. Ó Deus querido, aumente-nos essa comunhão com o Senhor, e assim também, ó Pai, possamos orar e ver a transformação do Senhor operando na Tua igreja, nas nossas vidas, na nossa família, Deus. Que a Tua mensagem, ó Deus, venha a nos fortalecer, ó Deus. Que o Senhor afaste de nós, ó Deus, qualquer pensamento errado a respeito da oração, qualquer superstição, qualquer pensamento, ó Deus, que se distancie da Tua palavra. Nos abençoe e nós oramos em nome de Jesus. Amém.